Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja lá que hora que você estiver nos assistindo. Esse é o programa Qual é a Sua Ideia? Projeto de extensão desenvolvido na Universidade FUMEC, em Belo Horizonte, sob a minha coordenação. Eu sou o professor Frederico Gabrich, estamos aqui hoje recebendo o professor Tiago Lopes Nossi e o entrevistado de hoje, o Maxwell Gomes dos Santos. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para o Maxwell e para o professor Tiago. Olá, professores, bom dia, boa tarde, boa noite, olá, colegas, e a todas e todos que nos acompanham aí no Qual é a Sua Ideia? Bom dia, professor Frederico, bom dia, Maxwell, bom dia para essa enorme audiência do Qual é a Sua Ideia. Muito obrigado pelo convite, é uma alegria enorme, mais uma vez, estar aqui na Universidade FUMEC. E estou ansioso para conhecer a ideia do Maxwell. E aí, essa pergunta que nós vamos fazer para o Maxwell. Maxwell, qual é a sua ideia sobre direito e democracia, dialética entre a igualdade formal e a igualdade de fato nas relações de gênero na política? A ideia é pesquisar sobre o paradigma do Estado democrático de direito. Em que medida a aplicação da lei que estabelece a cota de gênero nas eleições tem contribuído para fomentar o incremento da eleição de mulheres nas câmaras municipais do norte de Minas Gerais? E por que esse recorte temático? Bom, primeiro, a relevância do tema é bastante atual, a questão do empoderamento das mulheres, o espaço que as mulheres ocupam e devem ocupar na sociedade, sobretudo na política, é algo que vem sendo bastante discutido. Há pesquisas várias sobre essa subrepresentação feminina na política, mas há uma lacuna em buscar compreender como que esse fenômeno ocorre nas câmaras municipais. As pesquisas, sobretudo, elas são focadas na composição do Congresso Nacional e, quando muito, das assembleias legislativas, mas não se busca muito compreender como que isso se dá naquele espaço em que o cidadão convive diretamente, que é o município. Como se dá essa representação e em que medida essa aplicação da cota de gêneros tem eventualmente contribuído para o incremento de eleição de vereadoras. E a gente parte de duas hipóteses aí, né? A primeira delas, de que a cota de gênero ela é uma variável independente, de modo que o seu eventual cumprimento por si só não é capaz de fomentar esse incremento. E as pesquisas anteriores, elas apontam mais ou menos nesse sentido, de modo que é preciso avançar na discussão de como superar essa dissimetria existente entre homens e mulheres na política, para além da cota de gênero nas eleições. E a segunda hipótese é de que essa subrepresentação, ela evidentemente, ela traz consigo um déficit de legitimidade democrática no nosso sistema representativo. Tudo bem, professor Tiago. Essa é a ideia. Bom, Maxwell, esse é mais um exemplo, né, da dificuldade que a gente tem em transformar princípios constitucionais, regras jurídicas, de um modo geral, em realidade, não é? E veja você identificou com muita propriedade a existência de uma subrepresentação das mulheres, né, no campo da política, não apenas no campo da política, né, mas também isso é uma realidade nas empresas e de modo geral, em todos os espaços de representação. Você identificou corretamente a existência de uma política, né, para aumentar a representatividade das mulheres nos espaços, no seu caso, legislativo municipal. E o fato é que a existência de uma política de cotas, né, de uma lei que determina essa representatividade existir, não tem sido suficiente para que, de fato, a gente consiga alcançar a transformação. É aquele velho paralelo entre os direitos no plano formal e esses mesmos direitos se realizarem no plano material. E aí eu te pergunto, você tem alguma ideia para resolver o problema que você identificou, ou pelo menos para conseguir explicar as razões dessa dissimetria, apesar da existência da lei? Resolver o problema seria muita pretensão da minha parte, mas discutir o problema, apontando possíveis caminhos
Esse é um dos propósitos da pesquisa. A compreensão da dissimetria existente, ela encontra diversas explicações em diversas áreas do saber, sobretudo na sociologia, né? A própria organização da sociedade brasileira é uma organização focada no modelo patriarcal, onde a mulher foi reservado, sobretudo, o recesso do lar. Basta ver que a mulher só consegue o direito a voto no Brasil já no século XX, aproximando da primeira metade, em 1932, mas garantir o direito a voto não garantiu o direito de a mulher efetivamente participar dos espaços de poder. Ao constatar que a simples a aplicação da cota de gênero para concorrer às eleições tem se mostrado como insuficiente, nos indica que a discussão ela tem que avançar, e há, sim, diversas ideias. Por meio de posturas ativas do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal, algumas iniciativas têm sido feitas, como, por exemplo, a ampliação da cota de gênero para também o financiamento das campanhas femininas e o acesso à propaganda eleitoral no rádio e na televisão. Mas a gente acredita que precisa ir além. E a ideia, a princípio, é que seja assegurada uma representatividade mínima nas cadeiras disputadas no parlamento. Seria mais ou menos assim. Se não elegermos 30% das mulheres pela contagem geral dos votos, que pelo menos 30% seja reservada como de preenchimento obrigatório pelas mulheres. Então, a gente faria uma primeira contagem pelas regras atuais, né? E constatada a efetividade da política de fomento, não haveria o que fomentar, uma vez que as mulheres estariam representadas. E não sendo atingido esse patamar mínimo, aí sim, faria-se a recontagem dos votos, do quociente eleitoral e do quociente partidário, de modo que se assegurasse efetivamente uma representação mínima de 30% nas vagas dos legislativos, começando aí pelos legislativos municipais. E eu penso até, Maxwell, para você imaginar que talvez não seja o caso de 30%, seja o caso de seguir a mesma proporcionalidade que existe entre homens e mulheres na população brasileira, de acordo com o censo, né? Já que o censo parece que vai acontecer por determinação do Supremo Tribunal Federal ontem. Porque... Então, eu penso, professor, desculpe, obviamente eu concordo com o seu posicionamento, mas essa é uma discussão que deve abranger todos os envolvidos e interessados, né? Os partidos políticos, as mulheres, sobretudo as mulheres, organizadas ou não, né? A própria justiça eleitoral, os estudiosos, a academia, enfim, deve ser um debate ampliado, né? Para que todos aí, numa perspectiva habermasiana, né? Todos atingidos pela norma, aí como cidadãos livres e iguais, possam discursivamente apresentarem seus argumentos com uma pretensão de veracidade, de coerência, para que, afinal, a norma a ser construída, seja de 30%, seja de 40%, seja de 60%, ela reflita realmente a vontade expressa e construída de forma democrática. Professor Tiago. É interessante, Maxwell, e considerando aí, né, que o professor Frederico Gabrich tem trabalhado com os alunos da FUMEC uma proposta de conectar o direito com outras áreas do saber, notadamente as artes e a literatura, você tem desenvolvido essa reflexão e tem alguma matriz literária ou artística que de algum modo se conecte com a sua pesquisa e possa trazer um suporte para ela? Sim, o professor Gabrich é o culpado disso tudo, né? Eu dizia para ele no início da disciplina que eu ia fazer a disciplina dele para poder aprender a pensar fora da caixa, né? A gente que fez direito é meio quadrado. O professor Gabrich, ele faz com que a gente seja mais multifacetado, né? A vida fora do quadrado. Então, olha só, quando a gente discute a questão de gênero, que é uma questão muito mais ampla do que discutir a questão das mulheres, né? Inevitavelmente, eu vou cair na questão do lugar de fala. De que lugar que eu vou discutir uma política de gênero
para favorecer mulheres, se eu não tenho, eventualmente, esse lugar de fala? E, ao discutir a questão da mulher, há diversas perspectivas, aí você pode discutir sobre a perspectiva feminista, e há diversos feminismos, sobre a perspectiva da mulher, mas a mulher branca tem uma perspectiva e um lugar de fala diferente da mulher negra, que vive uma outra realidade também na política e na vida como um todo. E aí, então, foi que a partir de uma música do Douglas Germano, interpretada pela Elza Soares, a música O Que Se Cala, levou-me a refletir sobre qual é o meu lugar de fala nessa discussão. E, para quem não acompanha aí a discussão sobre o que é lugar de fala, eu vou pegar aqui, com base na Djamila Ribeiro, e dizer que o lugar de fala, ele é, na verdade, um instrumento teórico, metodológico, para poder se buscar explicar e compreender quais são as vozes discursivas e a partir de que lugar que essas vozes falam ou se calam. Não implica em dizer que quem é homem não pode falar sobre as questões que afetam a mulher, mas saber que fala de um outro lugar e deixar que fale também, sobretudo, a mulher, que é aquela que vive a sua condição especificamente do seu lugar. Então, essa música, quando foi gravada pela Elza Soares, e o Douglas Germano tem uma outra música também muito bacana, que é a Maria da Vila Matilde, gravada no disco A Mulher do Fim do Mundo, de 2015, também pela Elza Soares, e essa música, a Mulher do Fim do... Maria da Vila Matilde, dialoga justamente com a Maria da Penha, com a letra com a Lei Maria da Penha. E no disco de 2018, Deus é Mulher, né, o nome do livro, do disco, produzido com a Elza Soares, ela então interpreta O Que Se Cala. E, de uma forma muito própria, ela se apropria da letra da música, que reflete a própria vida da Elza Soares. E nesta música, ela se coloca como intérprete portadora da voz daqueles que têm a sua voz calada e que não podem falar. E ela diz que o Brasil é o seu lugar de fala. E ela nos conclama, nosso país, nosso lugar de fala. Então, o meu lugar de fala é o Brasil. Ao contemplar o Brasil com as suas contradições, né, eu tenho o que dizer também nesse debate, sem que com isso eu tenha que silenciar as outras vozes discursivas, no caso, as vozes das mulheres, que têm toda a propriedade para poder falar sobre a sua situação, sobretudo na política. Então, esta é a música que inspira a minha reflexão. Muito bem. De Salinas para o mundo, para o Brasil, e do Brasil para o mundo. Professor Tiago. Parabéns, Maxwell, pelo trabalho, pela articulação também. Você tem uma voz de locutor. E sucesso com a pesquisa, faz questão de acompanhar e com certeza vai trazer grandes contribuições para a sua área. Obrigado, professor Tiago, obrigado, professor Gabriel, e a todos que nos acompanham. Obrigado, Maxwell, e o professor Tiago. Até mais.